Olá, a Câmara aprovou a medida provisória 931, que flexibiliza regras sobre a realização de assembleias de acionistas por sociedades anônimas, sociedades limitadas ou cooperativas. Entre as mudanças aprovadas está a possibilidade de realização de assembleias virtuais. No Palavra Aberta, que começa agora, eu converso com o relator da proposta, deputado Henrico Mizasi, do PV de São Paulo. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, eu queria que você explicasse rapidamente para quem nos assiste o que são as assembleias de acionistas e o que mudanças que houve nos prazos em relação ao que está estabelecido hoje na legislação e o que foi aprovado. Ótimo, Maristela, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no Palavra Aberta, te cumprimentar e a todos que nos assistem. A medida provisória 931, ela basicamente tem duas partes. Tá? Originalmente, e nós mantivemos essas duas partes no nosso relatório, que foi aprovado na Câmara. A primeira parte é um conjunto de alterações para este ano, para facilitar a vida dessas empresas, sejam elas cooperativas, sociedades anônimas ou limitadas, para que elas possam, impactadas pela pandemia e, portanto, têm dificuldade de realizar alguns dos atos e principalmente a Assembleia Ordinária, elas possam fazê-lo com mais prazo e em ambiente virtual. Então, na primeira parte do projeto, nós estendemos o prazo em 7 meses a partir do fim do exercício social, que geralmente é no dia 31 de dezembro, mas às vezes tem casos que chega até dia 31 de março, para que todas essas empresas que estão se adaptando a esse novo mundo, a essas entrevistas virtuais, as reuniões virtuais, elas possam ter um maior prazo para realizar as assembleias ordinárias, que são aquelas que analisam os livros contábeis, aprovam as contas, os balanços da empresa e que são necessárias para esse tipo de pessoa jurídica. De forma que essa primeira parte faz isso, possibilita neste ano de 2020 que sociedades anônimas, sociedades limitadas e cooperativas possam realizar com maior prazo e em ambiente virtual as assembleias ordinárias. O seu relatório, antes de a gente entrar na segunda parte do projeto, da medida provisória, o seu relatório estende essa possibilidade para outros tipos de sociedades, né, que não são constituídas por acionistas, mas que também têm que fazer prestação de contas. Sim, exatamente. E nós tivemos contribuição, principalmente do deputado Afonso Florencio, do deputado Eros Biondini, de alguns deputados que quiseram que nós dessemos uma nova redação ao artigo 7º, para que ficasse claro que todas as pessoas jurídicas que tenham por lei e por estatuto a obrigação de fazer a Assembleia Ordinária, que elas possam fazer com essa extensão de 7 meses e que possam fazer em assembleias virtuais, em ambiente virtual. Porque a nossa intenção aqui não é, de forma alguma, fazer alterações específicas para algum tipo. Todo mundo está sofrendo os impactos da pandemia, então é muito justo que todos possam fazer com maior prazo e ambiente virtual. Aqui tem uma especificidade para os casos das cooperativas, que foi um caso que me chegou através do deputado Evair de Mello, o deputado Irã Gonçalves, a deputada Leandre, do meu partido, do PV, que falaram que existem algumas cooperativas que, pela sua natureza e pelo tipo de pessoas que são os associados, poderia ser necessário um maior prazo. Então, nós fizemos uma exceção, que para todas as pessoas jurídicas nós demos os 7 meses, mas para as cooperativas, atendendo esse pleito, nós demos 9 meses a partir do fim do exercício social. Principalmente para aquelas cooperativas, por exemplo, aqui é um tema que me é caro, as cooperativas dos catadores, cooperativas de reciclagem e até cooperativas que envolvem profissionais da medicina, que nesse período estão na linha de frente do combate ao Covid e, portanto, nós julgamos o nosso relatório, atendendo os argumentos desses deputados e de setores da sociedade, que era justa essa discriminação positiva para o caso das cooperativas, para que eles tivessem 2 meses a mais de prazo para fazerem essas
essas assembleias. O que nós queremos é dar segurança jurídica para todas essas pessoas jurídicas, que a Assembleia Geral Ordinária vai ter plena validade jurídica, sendo feita em ambiente virtual e num prazo que geralmente não seria possível, mas que agora nós estendemos em virtude da excepcionalidade do que todos nós estamos vivendo. Então, essas assembleias, elas seguem as mesmas regras das assembleias presenciais, a única coisa que muda é o ambiente, como está acontecendo aqui na nossa conversa, que pode ser feita por um ambiente virtual. Exato. E tem uma especificidade que é a seguinte: no caso das sociedades anônimas, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ela editou já, com base na MP 931, uma instrução normativa, me fugiu o número agora, se não me engano é 622, mas regulamentando com mais detalhes, que aí não é função da Câmara dos Deputados, é função do órgão regulatório, quais são os procedimentos a serem concretamente realizados nessas assembleias virtuais. E para o caso das sociedades limitadas, aconteceu a mesma coisa pelo DREI, que é um órgão do Ministério da Economia, que regulamentou a mesma coisa, as assembleias em ambiente virtual, para o caso específico das sociedades limitadas, de forma que essa lei ela faz a permissão genérica, e agora os órgãos responsáveis já o fizeram, tá? Mas agora nós sacramentamos com o PLV, já fizeram as instruções normativas infralegais, estabelecendo os detalhes de como isso vai se dar em cada caso. Deputado, o pagamento de dividendos para acionistas muda alguma coisa com essa dilação do prazo das assembleias? A única coisa que muda é o parágrafo 4º do artigo 1º, o parágrafo, eu esqueci agora qual é o parágrafo, mas permite-se que, enquanto não for realizada a assembleia ordinária, no caso das sociedades que distribuem dividendos, né, porque não são todas, essa distribuição de dividendos poderá ser feita pelo Conselho de Administração ou pela diretoria, enquanto a Assembleia Ordinária, que é o órgão, assim, em tempos normais competentes, não se reunir, né? Se houver essa impossibilidade de reunião, a competência para a distribuição de dividendos é atraída pelo Conselho de Administração ou pela diretoria, dependendo do caso. Então, tem essa pequena mudança para esse período até a realização da Assembleia Ordinária. Deputado, para a gente concluir, eu queria que o senhor explicasse um pouco o que vai acontecer nos chamados contratos de dívida com covenants. Também houve uma dilação de prazo, houve uma mudança em relação a isso. Perfeito. Esse é a inclusão do artigo 11 no nosso relatório, que é basicamente o seguinte: as empresas que emitem e contraem instrumentos de dívidas, para dar segurança ao credor, geralmente há cláusulas nesses instrumentos de dívida que tem esse nome em inglês covenant, que significa acordo, né, aliança. E, em especial, os covenants financeiros, que querem dizer o seguinte: olha, eu estou pagando a minha dívida em dia, mas o credor pode verificar se na minha atuação interna da empresa eu estou cumprindo certos índices financeiros que indicam a saúde financeira da empresa. Geralmente, esse índice financeiro é calculado dívida líquida sobre EBITDA. E isso dá uma razão que os credores podem lá verificar se nos balanços internos da empresa ela está com uma saúde financeira. E se os devedores descumprem esse índice financeiro, os credores passam a ter o direito de vencer antecipadamente a dívida, de cobrar inteiramente a dívida antecipadamente. O que acontece nesse período de pandemia? Acontece que as empresas, principalmente grandes empresas, que são aquelas que mais emitem debêntures e outros instrumentos de dívida para se financiar, elas tiveram, como todos os empresários, a maior parte deles pelo menos, tiveram uma queda na receita brutal por causa do desaquecimento da economia em virtude da pandemia. Isso fez com que, por força maior, sem culpa da parte das empresas, elas descumprissem os índices financeiros. Então, se nós não suspendermos o efeito de vencimento antecipado da dívida, o que vai acontecer é que essas empresas que já estão numa situação econômica delicadíssima vão ter todos os seus credores, que geralmente são os grandes bancos e os grandes fundos, vindo para cima para ou repactuar a dívida em termos mais benéficos ao credor ou até pedir o vencimento antecipado da dívida. Isso vai dificultar
ainda mais a vida das empresas nesse período difícil. E seria um grande programa de transferência de capital do setor produtivo para o setor financeiro, entendeu? Que não faz nenhum sentido nesse momento em que nós precisamos que as empresas, primeiro, sobrevivam e, em segundo lugar, passada a pandemia, voltem a empregar mais pessoas, que voltem a investir e fazer o dinheiro circular. Por isso, a gente conseguiu construir um consenso nesse tópico específico para justamente dar uma proteção, uma salvaguarda ao setor produtivo e uma suspensão temporária só para esse ano e mais, Maristela, só para aquelas empresas que estavam em dia com as suas dívidas, para que elas não sejam prejudicadas ainda mais pela pandemia. Deputado Henrique Buzzasi, muito obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Eu que agradeço, Maristela, estou sempre à disposição e um abraço a todos e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu conversei com o deputado Henrique Buzzasi, do PV de São Paulo. Ele foi o relator na Câmara dos Deputados da medida provisória 931, que, aprovada na Câmara, segue agora para o Senado Federal. Se aprovado no Senado Federal, o texto aprovado, que é um projeto de lei de conversão, segue para a Presidência da República para sanção. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê numa nova edição do Palavra Aberta. Até lá.